Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui a gente vai falar sobre essa vitória do Grêmio, vitória por 2-0 contra o Cuiabá. Grande jogo, jogamos muito bem, fizemos esse 2-0. Em alguns momentos o Cuiabá cresceu no jogo, mas no geral a gente conseguiu uma vitória até que tranquila. Então bora aqui fazer a nossa análise e já bora começar falando como é que foram os gols, né? Primeiramente o gol do Suárez. Uma roubada de bola, o Suárez já toca para o PP devolve para o Suárez domina de direita, finaliza de esquerda, cruzado, o Walter acabou não conseguindo defender, aí vai muito em consideração, tem que levar muito em consideração, né? O estado climático, o estado do gramado, porque estava chovendo muito, né? E com o gramado molhado é muito difícil defender essa bola. Nesse chute rasteiro, uma bola rasante, e o Suárez ele abre o placar. E aí no segundo tempo, no momento que a gente não estava tão bem no jogo, tem uma triangulação, se eu não me engano foi do Ferreira com o Reinaldo. Reinaldo chega na linha de fundo, cruza na cabeça do Galdino, que eu já estava reclamando, não entendendo por que ele entrou ao invés do Bessosi, ao invés do Itubi ter entrado antes. Entrou o Galdino que cabeceia. Tem a defesa do Walter, o Riquelme acaba dando azar, a bola rebate nele e entra e sai do gol contra que fecha o placar nesse 2-0. Então bora aqui fazer a nossa análise, dando as notas e trazendo os destaques. Começando pelo gol, o Kaique, primeiro jogo com a camisa do Grêmio e foi muito bem, gostei demais da atuação dele, trouxe muita segurança. Fez uma grande defesa numa finalização justamente do próprio Riquelme no primeiro tempo, uma defesa muito difícil, chute forte no contrapé dele, ele defendeu meio que de peito, de ombro, enfim. Era uma defesa muito complicada, tinha que ter muito reflexo, conseguiu defender. Enfim, gostei muito da atuação dele, achei que foi muito bem. Depois o João Pedro. O João Pedro também foi muito bem, principalmente nesse apoio ofensivo no ataque. Conseguiu criar boas jogadas, bons cruzamentos, boas tabelas. Ele fez uma grande jogada que terminou em uma finalização do Cristaldo no primeiro tempo. Toda hora passando pelo corredor direito, foi muito bem no jogo. Gostei muito do João Pedro, dá uma nota 9. Depois o Rodrigo Eli, gostei muito dele também. A dupla de zaga, no geral, foi muito bem, não teve basicamente quase nenhuma oportunidade clara do Cuiabá. E se teve algumas oportunidades boas, foi vindo pelas laterais. O meio em nenhum momento abriu para uma chance clara assim, do Cuiabá. Então isso tem que se destacar, principalmente os zagueiros e os volantes que conseguiram fechar esse espaço muito bem. Então para o Rodrigo ele vai uma nota 8, muito bem. Para o Kahneman vai uma nota 8 também, foi muito bem. E foi na garra, né? Porque ele parece que quebrou o nariz ou machucou o nariz, estava sangrando muito. Continuou no jogo, e continuou dando cabeçada, continuou dando carrinho, continuou se esforçando. Enfim, o Kahneman é a alma da garra que a gente precisa, de qualquer time precisa ter esse tipo de jogador que entrega tudo dentro de campo. Enfim, o Kahneman foi muito bem. O Reinaldo do meio para frente também muito bem, é quase um atacante nesse nosso time, ainda mais com 3 volantes e o João Pedro sempre caindo para o meio. O Reinaldo toda hora está passando, indo para a linha de fundo, fez ótimos cruzamentos, esses laterais rápidos dele é uma criação de jogada que tipo, você não precisa nem fazer toda uma estratégia, uma triangulação aqui e outra ali. É uma ligação mais direta e que a maioria dos times não está preparado para isso e não tem impedimento com o lateral. Então ele pode cobrar um lateral do meio de campo e o cara pode estar lá na linha de fundo que não vai estar impedido. Então é um recurso muito bom que a gente tem tanto com o Reinaldo, tanto com o Cuiabano, que também os dois têm essa força para bater o lateral. Enfim, o Reinaldo foi muito bem. E defensivamente também fez ótimos desarmes. Talvez uma das melhores partidas dele na parte defensiva. Do meio para frente ele já fez várias partidas boas. Mas defensivamente eu acho que essa foi a melhor partida do Reinaldo com a camisa do Grêmio. Realmente fez uma partida espetacular. Porque a gente sabe que a característica do Reinaldo é ser um lateral que ataca bastante. Mas na marcação ele conseguiu ir muito bem.
Conseguiu ir muito bem. Fiquei realmente impressionado. Talvez um dos melhores da partida. Meio de campo, Vila Sante na marcação impecável, muito bem. Na parte de criação, ficou um pouquinho sumido, mas não tem problema. Tinha, além dele, 5 jogadores do meio para frente, além dos 2 laterais que atacavam bastante também. Então hoje ele ficou um pouquinho mais discreto nesse trabalho com a bola, mas defensivamente foi muito bem. E eu percebi que depois que o PP voltou para o time, com a bola o Vila Sante fica um pouquinho mais discreto. Ele não precisa ter esse papel de desenvolver o jogo, porque o PP faz isso de um lado, o Carvalho faz isso do outro. Ele fica mais nesse trabalho de ser a sobra, se a bola fica com o Cuiabá, tem um cara de marcação, e ser o cara dos botes, enfim. Foi muito bem na partida. Eu nem dei a nota do Reinaldo, né? Nota 9. Pro Vila Sante vai uma nota 7, foi bem. O Carbajo, achei que foi mediano, vai uma nota 6. O PP desenrolou bem o jogo, acho que só faltou ele chegar um pouquinho mais para finalizar de fora da área. Enfim, vai uma nota 7 também. Do meio para frente, o Cristal do primeiro tempo deu umas boas jogadas, boas movimentações, trabalho de finalização, de passe, achei que foi bem, vai uma nota 7. O João Pedro, muito discreto, ele ainda não fez nenhuma partida boa com a camisa do Grêmio, já tá acho que uns 3, 4 jogos pelo menos. Já estava na hora dele fazer uma grande atuação, ou uma atuação boa pelo menos. Ele não fez nenhuma partida horrorosa, não, longe disso. Mas também não fez nenhuma grande partida. Todas as partidas que ele fez até agora, partidas medianas. E para um atacante, tem que fazer o diferencial, senão vai virar reserva. Enfim, mas a contratação foi muito boa. Não tem muito o que questionar, não. Só tá faltando ele render o que a gente espera dele, né? A gente depositou muita expectativa em cima dele. Enfim, vai uma nota 5. Pro Soares, nota 10, é gênio. É gênio, muito acima da média. Cada dia que passa isso daí fica mais claro. E é impressionante o tanto que o Soares joga, cara. O gol que ele faz, o raciocínio rápido para criar a jogada, sempre aparecendo para fazer a tabela, criar jogadas. Talvez pode ter pecado um pouquinho na finalização. Teve uma no primeiro tempo que a bola passou raspando no gol, acho que até triscou no travessão. Enfim, quase fez um gol ali também. E sempre muito participativo, é incrível. Todo jogo ele é o que mais finaliza, ele é o que mais chama o jogo, é o que mais tenta. Tava dando carrinho lá no ataque, roubando bola. Enfim, Soares foi muito bem no jogo, nota 10. Entraram o Luan, tem que dar ritmo de jogo pro Luan mesmo. Enfim, não fez grandes coisas, mas também não fez nada de mal. Ele tá entrando e tá fazendo a mesma coisa que o João Pedro. Tá sendo mediano. Mas a diferença é que o Luan, ele distribui o jogo melhor, né? Ele tem essa desenvoltura, até porque de origem é um jogador que joga nessa parte mais de construção. O João Pedro é mais um cara de finalização. Enfim, o Luan entrou bem, distribuiu bem o jogo e tal. Eu só acho que teve uma chance que era para ele ter finalizado. Ele até agora não chutou nenhuma bola desde a volta dele pro Grêmio, não chutou nenhuma vez. E teve uma chance nesse jogo, nos outros não teve oportunidades tão claras. Mas que fez um trabalho de bola bom e ele tenta dar uma cavadinha por cima. Ali tem que ser fominha mesmo, tem que chutar, nem que você isole, cara, mas tem que finalizar, tem que testar o goleiro, o gramado molhado ali que tinha que ter chutado. Eu lembro muito bem de um gol que ele fez contra o Deportes ou Desportes, não sei, Iquique, pela Libertadores, acho que foi em 2017 ou 2018. Muito parecido, que ele encobre o goleiro fazendo a curva saindo. Era um lance quase que na mesma posição. Ele acabou tentando dar uma cavadinha por cima, que se ele finaliza poderia ter saído alguma coisa interessante ali. Ferreira entrou ousado, fazia tempo que eu não vi o Ferreira indo pro crime, indo para as jogadas individuais por si próprio. Enfim, entrou justamente para prender a bola, levar a bola para a linha de fundo, criar jogadas individuais. Errou algumas tomadas de decisões, algumas jogadas, mas o cara que entra do drible, da velocidade, sempre vai perder a bola, pode ter certeza. A questão é saber quantas vezes vai passar também, né? Enfim, fez boas jogadas, ele fez uma jogada que ele toca da direita para a esquerda, que aí corta pro meio, que aí corta pro fundo, que só ali ele tirou 3, cara. O Ferreira é muito habilidoso. Eu acho que a gente tem que valorizar muito o Ferreira,
porque no futebol brasileiro, lógico, sempre vai ter esses pontos de velocidade, mas se a gente olha em alto nível, são poucos que ainda tem no Brasil. Tem muitos saindo da base agora, né? Mas enfim, é muito bom ter um cara de velocidade que possa entregar isso daí. E outro cara que poderia entregar isso é o Bessosi, né? Só que o Renato não tá colocando ele. Então acho que nesse quesito falta o Renato dar ritmo de jogo para ele. Enfim. O Galdino também jogou. Eu não queria que ele tivesse entrado, justamente porque tinha o Bessosi. O Iturbe veio a entrar depois, mas eu acho que poderia ter entrado um pouquinho antes. E principalmente esses dois. Enfim, mas o Galdino entrou muito bem. Quer dizer, ele entrou mal e foi crescendo com o passar do tempo. E aí, uns 5 minutinhos depois do gol, ele sumiu do jogo completamente. Eu acho que deveria, inclusive, ter tirado ele e colocado o Bessosi. Mas, enfim, foi muito participativo e está diretamente relacionado com o segundo gol, né? É aquilo, o Galdino é o famoso 8 ou 80. Ou ele vai perder um gol cara a cara absurdo, ou ele vai fazer uma coisa que ninguém espera. E ele fez a coisa que ninguém espera. Ele infiltrou, chegou cabeceando, e o segundo gol só saiu por causa dessa infiltração dele. Então ele tem muito mérito nesse gol daí. Mas depois sumiu, né? Depois sumiu. Então acho que poderia ter entrado o Bessosi para ter justamente velocidade. Entrou o Iturbe, pô, até agora o que o Iturbe mostrou, pelo menos o que eu entendi, do que eu assimilei até agora do que o Iturbe já mostrou até o momento. É um cara que é muito rápido, dá pra ver ele tem um arranque muito rápido. É impressionante isso daí pela idade que ele tá num pique muito grande ainda, mas tá tendo muito erro em tomada de decisão, né? Tentando drible quando não precisa, forçando passes muito fortes. Mas ele precisa de mais tempo de jogo também, né, cara? Ele tá na frente, ele tá, aliás, atrás do Galdino, pô, nessa linha daí. Ele tinha que estar na frente, né? O Itubi, o Bessosi, jogadores que chegaram por agora, merecem estar na frente nessa linha, na minha visão. Mas enfim, o Galdino entrou bem, então não tem muito o que eu ficar reclamando. Só que eu queria ver o Iturbe com mais tempo, o Bessosi com mais tempo, por aí vai. E ainda entrou o Gustavo Martins de volante, de volante. Não sei se não tem outras opções na base para usar nessa posição. Mas o Martins defensivamente é muito bem, lógico. Principalmente a bola aérea dele, a gente tem que destacar isso pelo tamanho dele. E eu acho que foi nisso que o Renato pensou, o Cuiabá ia usar muita bola aérea. Mas para distribuir o jogo a gente perde um cara aí nessa criação, né? Então isso daí acaba prejudicando a desenvoltura do jogo. Mas como ele entrou já na reta final, a gente não precisava tanto trabalhar a bola. Porém, precisando criar, não pode colocar o Gustavo Martins no meio. Ele não tem a desenvoltura de um meio-campista. Até pelo tamanho dele, é difícil esperar muita mobilidade, troca de passes. É um cara que é um zagueiro bom tecnicamente, mas se ele colocar ele um pouquinho mais para frente, ele não vai conseguir desenrolar porque ele é muito alto. Ele vai demorar, vai ter um processamento um pouquinho mais devagar das jogadas do que um Vila Sante que é mais baixo, do que um Carvalho que é mais baixo e por aí vai. Mas enfim, um jogo precisando se defender, segurar bolas aéreas, o Martins é uma boa. Destaques do Cuiabá, eu esperava mais do Walter, eu achava que o Walter ia dar muito trabalho pra gente hoje, porque é um grande goleiro, mas acabou que não fez uma grande partida. O Riquelme, do meio pra frente, muito bem, do meio pra trás, nem tanto. O Felipe Augusto, eu achei que jogou bem, armando o jogo atrás. A dupla de zaga, os dois sabem sair jogando muito bem, tanto o Alisson quanto o Imperial. O Wellington Silva, muito fominha, é impressionante, é muito fominha. Quebra várias linhas, faz boas jogadas, mas também erra muito na tomada de decisão. E eu não sei porque que o Cepelini é titular desse time, eu não vi nada demais nele. E dos que entraram, Fernando Sobral entrou bem, o Derek Lacerda entrou muito mal, e é isso. Estatísticas: 11 finalizações do Grêmio sendo 5 no gol, 17 do Cuiabá sendo 3 no gol, não finalizaram muito no gol. Daí para destacar a finalização do Riquelme, para uma grande defesa do Kaique, e que exigiu bastante assim do Kaique, principalmente essa. Enfim. Posse de bola: 41% do Grêmio, 59% do Cuiabá.
Ou seja, o Cuiabá teve mais a bola, naturalmente. Quer dizer, não é nem naturalmente, né? Porque a gente é muito mais time, jogando em casa, o natural seria a gente ter mais a bola. Mas como a gente abre o placar muito cedo, o Grêmio já é um time moldado para contra-ataque, mesmo sem jogador de velocidade. Quer dizer, não é nem sem jogador de velocidade, mas sem ponta no início do jogo. A gente tem o Suárez toda hora passando, o João Pedro também é um jogador muito ofensivo, o Cristaldo também, os laterais passam muito. Então a gente usa muito essas características de contra-ataque, né? É um time moldado para contra-ataque. E quase todo jogo, pode pegar as estatísticas, quase todo jogo a gente fica menos com a bola. Os jogos que a gente vai ter mais a bola, provavelmente vão ser os jogos que a gente vai estar perdendo, que aí precisa ter a bola e criar as jogadas. A não ser que o adversário esteja numa pressão muito grande. Aí sim é muito complicado. Com exceção a isso, provavelmente quem está perdendo vai ter mais a posse de bola. Faltas 18 do Grêmio tendo 2 amarelos, 16 do Cuiabá tendo 1 amarelo. Escanteios 2 para o Grêmio, só 2. 9 para o Cuiabá. Enfim, o Cuiabá teve volume de jogo, pressionou bastante pelas laterais principalmente, mas não conseguiu transformar em grandes chances. A grande chance real do Cuiabá foi a do Riquelme, que eu já citei aqui algumas vezes, que o Kaique foi muito bem. Com esse resultado, a gente fica na terceira colocação com 39 pontos, o Cuiabá na décima colocação com 28 pontos. O Cuiabá já passou daquela fase que todo mundo estava assustado com o desempenho do Cuiabá, o Cuiabá voando, mas vem de 4 derrotas seguidas já, né? Então isso daí acabou abaixando um pouquinho dessa expectativa em cima do Cuiabá. Tivesse mantido o alto nível que estava, por exemplo, mais 2 vitórias aí ao invés de 4 derrotas, estaria aí com 34 pontos. Estaria ali na sétima colocação, quase beliscando ali um G6, perto do G4. Então, enfim, acaba que o Cuiabá vem numa sequência ruim. Só para fechar, o melhor da partida, eu acho que o melhor da partida vai ficar entre o Suárez, o Reinaldo, e é isso. Eu queria destacar também o Kaique. Gostei demais do Kaique, como foi a estreia dele, dá pra citar ele também. Mas eu acho que fica entre Suárez, Reinaldo e Kaique. Kaique um pouquinho mais atrás. E, pô, o Suárez é muito gênio, né, cara? Isso que é complicado. Mas eu acho que o Reinaldo merece bastante, cara. O Reinaldo fez uma atuação espetacular. Teve uma reversão de lateral. Por isso que eu vou dar o prêmio pro Suárez. Prêmio não, né? Só a minha opinião mesmo. Mas enfim, vou usar como critério uma reversão de lateral do Reinaldo no segundo tempo, que é o Cuiabá bate o lateral e o cara erra o passe da lateral para nós de novo. Quase um fair play sem querer ali. Enfim, mas foi o único justificativo para colocar o Suárez como o melhor do jogo. Mas poderia facilmente ser o Reinaldo e facilmente ser o Kaique também. Mas é porque o Suárez fez o gol desde o início do jogo. A presença do Suárez é diferencial para qualquer time. Então, para mim, o Suárez é o melhor do jogo. Bora ver quando que vai ser o próximo jogo do Grêmio. Quinta-feira, só dia 14, vai demorar ainda. Então, tem aí muito tempo até o próximo jogo do Grêmio. E é isso, estamos bem na tabela, é o que interessa. Terceira colocação. Lógico, não dá pra gente se iludir com o título. Mas o Botafogo perdeu ontem pro Flamengo. Pode ter mais alguns tropeços, ainda tem o confronto direto, tem um jogo a menos contra o Corinthians. Mas não dá pra ficar se pegando nessa de tem um jogo a menos contra o Corinthians. Fora de casa a gente pode facilmente perder esse jogo e daqui a pouco não tem mais esse discurso de um jogo a menos. Então é muito difícil, mas se manter uma boa regularidade, vencer bastante, o Botafogo começar a tropeçar, dá pra gente sonhar em encostar lá em cima. Mas óbvio, o objetivo principal agora é se manter no G4 e pegar a vaga da Libertadores direto. Enfim, partida excelente, é o que interessa, os 3 pontos e é isso. Espero que tenha gostado do vídeo, se gostou deixa o seu like, se não gostou deixa o dislike, comente aqui embaixo pra você qual foi o melhor da partida. Que nem eu falei, pra mim foi o Suárez, se não fosse ele seria o Reinaldo e depois o Kaique. É isso, comenta aí embaixo pra você quem foi o craque da partida. Foi esse o vídeo, valeu e falou!